Bom, então na costura da lateral, vai se aplicar qualquer uma das janelas do carro, seja traseira ou para lateral traseira, qualquer outra. Essa regra vale para todas elas, menos para-brisa. Sempre as costuras de dentro primeiro, porque o material ele tem volume, então ele vai fazer onda, ó, quando você começa a costurar. Então você sempre tentando esticar, que a sobra de material tem que ter para você segurar, mas que consiga ter a mão dentro ainda aqui do braço e vem costurando. Viu? Que o dedo sempre mais próximo para que evite uma prega, evite uma onda maior. Então, o material vem fazendo uma ondinha. Não sei se é pela luz aí. Dá pra ver. É, ó, ele vem fazendo essa onda. Quando você tem uma janela menor, que é o caso das laterais, isso você consegue controlar bem. Quanto maior a janela, maior a onda, mais as laterais sempre vão ter duas costuras, sempre uma bem rente à outra, porque isso aqui não é canaleta, é só uma marca para dobra. Então, comecei um pouquinho antes lá da linha do começo e vem. Você vai ver que essa costura aqui, que vem rente, sempre vai ser um pouquinho mais fácil de fazer. A máquina já vem mais fácil, porque já existe uma costura ali de guia, então ela já costura melhor. Mas, ó, mesmo assim, é o mesmo cuidado, porque a prega pode acontecer aqui. Sempre puxando o material, ó. Por isso dessa sobra. Ó, passei. Passou um pouquinho do risco. Ó, no caso, quando a gente faz duas laterais, as costuras aqui desta canaleta aqui, né, dessa dobra, eu fiz as duas no mesmo sentido, vindo, tá? Quando eu vou fazer a do outro lado, eu viro o blackout. Mas isso só quando as costuras forem outras, sabe? Não faz uma assim e a outra do outro lado assim, porque daí o risco aqui, você vai ver que ele vai ficar todo franzido aqui no meio. Então, as duas sempre no mesmo sentido. Isso. Quando vem uma, vem a outra. Vem Depois a você outra. vira, mas as duas você vai no mesmo Isso. sentido. Por que de virar? Porque aqui eu já tenho menos espaço, aqui ele entra, sabe? Como elas são longes aqui, não acontece de ficar franzido. Se elas forem muito próximas, sempre o mesmo sentido, porque vai franzir. Ele vai ficar repuxado. Nesse de agarrar aqui, tem uma coisa que às vezes fica pesado, mas não dobra o blackout e enfia a unha, né? Viu que eu dobro, mas eu sempre dobro longe, sempre tentando não dobrar e não quebrar ele. Não quebrar a manta dentro. Isso, Você vai manta esticando a dentro. manta com a mão, mas você não amassa, Não não amasso, enfia a nem, ó. unha. Eu não faço isso aqui fora, sabe? Ó, eu não dobro, não faço isso aqui, sabe? Tá. Porque pode dar uma Então, o unhada EPE pode forte, estragar, pode né? estragar, e a gente já viu que na luz às vezes aparece. Tá. Então, de novo, a mesma coisa. Duas costuras Duas na costuras no dobra, mesmo onde sentido, vai virar a dobra do a blackout, dobra do né? blackout. Ó, acabei a última canaleta aqui, né? A última costura, eu já venho direto para lateral. E daí aqui é só o contorno também do material. Você viu que agora ele vai começar a virar. Então aqui vai ter todo que é modelo de janela, você vai fazer, dependendo, vai fazer trocentas viradas, sempre mantendo o material Sempre tentando esticado. esticar. Sempre tentando esticar, pegar. Ó, a gente que a onda vem vindo. Aqui a gente tá grampeando o material porque é melhor, tá? Mas, que nem pode aparecer aqui, eu vou mostrar. Às vezes a gente grampeia, mas tem que ir soltando esse daqui, porque isso acaba fazendo onda, acaba fazendo prega. Mas é bom ter o material grampeado, porque é o que ajuda. Sim. Ah, é. Ali é onde tem aquele negocinho onde tá a Aqui a gente etiqueta. já marca as Marca a etiquetas. etiqueta, ela vai Sempre pega. marcando a traseira do blackout, né? A etiqueta marca isso. Esses pontinhos são onde vai os ímãs depois. Só pra, né? Já vai. Aí já tem o número do qual que é a hora de servir. 915.
Você fez toda a volta. Já fiz toda a volta aqui. Chegar Ó, ali. e viu que quando vai se aproximando de costuras, que o blackout não vai, Você vai você vê que ele puxando vai com a fazendo mão. uma onda um Você pouquinho vai maior, ó. puxando e esticando. Essa, para evitar a prega, sempre tentando puxar o material para fora, assim, ó, sabe? Nunca puxa no sentido da onda, falar sempre o máximo de cada, ó. Cheguei aqui e não fez nenhuma prega. Ó, fez toda a volta, já com a etiqueta, né? Fez primeiro as 2 dobras, 2 costuras e depois toda a volta. Então, aqui sempre a parte da frente, a gente vai ver ela mais esticada. A parte de trás, no começo, pode ser que ela fique mais enrugada. A minha, por mais que eu puxe lá, a gente vê, mas isso aqui se comporta. Mas nos primeiros blackouts que a gente fazia, isso aqui estava muito mais enrugado. Mas eu percebi Mas era que uma é só sobra de. questão Era uma questão de sobra de nylon. Que se você for esticando para fora, ela vai subindo. ele não vai enrugar. Ele não enruga. Então, quanto maior a peça, maior a chance de Ó, enrugar. já tem as dobras corretas, a forma de dobrar para guardar. Ok. Depois de passar um pé de máquina, vem para o segundo, né? Um pezinho de máquina para fora, faz a segunda costura. Tá, então, ó, depois que fez toda a costura, o passo é cortar. Aqui eu recomendo que a gente deixe sempre, ó, você tá vendo o tantinho que eu tô deixando aqui? Depois da costura, eu vou de olho mesmo, eu vou cortando. Meio centímetrozinho você corta para fora do fio. Por quê? Aqui é onde a gente vai costurar todo o viés. Sim. Tá? Então, fez toda a volta do material. Já tem algo que segura ali, já pode cortar. Já pode ir cortando. Respeitando essa margenzinha. Dourinha afiada. E atenção. Bem no manual mesmo. Meu Deus. E o segredo é nunca tenha tanta confiança. Porque quando a gente confia demais, a gente acaba fazendo uma cagada. Os cantinhos, você vai ver que para corte é a mesma coisa, mas é uma coisinha no final para pôr o viés, que aqui eu sempre acabo dando uma entradinha maior. Vai ter que puxar mais o viés, isso. E ele precisa passar um ímã. Todo canto vai ter ímã, sabe? Então, o que eu faço para o viés, para ela também não ficar encavalada, o viés não ficar fofo ali? No começo, hoje eu não faço mais, mas antes, o que eu fazia? Dentro desse espacinho aqui, de curvas, assim, eu venho com uma outra costura bem rente, lá na pontinha dessa sobra, ó. E faço uma outra costurinha. Só no canto, para dar Só no canto, para ela ficar mais esticadinha, para ela ficar firminha. Não rolar, né? Para ela não fazer assim, quando você coloca o viés você vê que ele fica encavalado, que eu falo. Mas é porque esse canto fica mais bem acabado depois, né? Depois você pega a prática do virar aqui, você para de fazer, sabe? Para não fazer a emenda de viés, a gente sempre começa... Por exemplo, se esse viés aqui tivesse uma parte finalizando aqui, eu começaria lá daqui para finalizar lá e a parte de baixo seria outro viés. Nesse caso dessa janela não tem isso. Então, para não fazer essa emenda, não ficar uma coisa assim, eu faço ele inteiro. Então, eu vou começar um pouquinho aqui pro meio, para baixo aqui, tá? Pula esse pedaço, que esse pedaço aqui vai ter que ser feito com mais atenção, tá? Porque você tá começando, então talvez assim seja melhor para você fazer dessa forma. Depois, você pode ver uma maneira de você fazer diferente. Eu também vou ver se eu consigo. Você mudou a forma de fazer? Esse daqui? É. Não, não mudei. É porque eu prefiro, para não ter emenda, eu prefiro começar para finalizar. Então faz do jeito que você faz, aqui, que ele vai ter que aprender. Então, ó, quando eu vou começar esse que não tem fim, eu faço o seguinte. Eu começo o viés aqui pela pontinha, aberto. Costuro a pontinha aqui e venho até eu ver onde eu passei essa costura aqui, ó. Essa aqui é a minha base, ó, a costura lá do viés. Virei. Acertei o viés aqui, ó, pra ele ficar bem feitinho, ficar fazendo o biquinho certinho, bonitinho. E desço. Desci um pouquinho, faço um retrocesso,
solto da máquina aqui. Segurei ele ali. E dobro. Tá, ó. Usa a dobrinha dele mesmo pra já dobrar. Ó. Estiquei bem. Você viu que agora eu já dobrei ele, né? Uhum. Lá em cima ele tá solto. Porque essa parte aqui eu vou finalizar quando eu vier por cima daí. Voltei na máquina. Peguei na mesma posição lá. Fiz o retrocesso aqui no caso. E daí venho fazendo a canaleta. A canaleta sempre pegando em cima da costura que a gente fez no blackout. Nessas curvas né? aqui, isso, ó. Nas curvas você vai fazendo assim, ó. Você vai subindo o pé, vai virando, vai fazendo, para que ela fique bem feitinha, sabe? Porque se você vem direto, às vezes você faz uns bicos assim, sabe? E daí o viés fica todo repuxado, ó. Nesse momento tem que ser devagar. É, os cantos sempre devagar. Eu ainda faço devagar para ele ficar bem, ó. Você viu que quando eu terminei aqui, ó, o canto, você viu que o canto vai ficar redondinho. Ele não vai ficar cheio de bico, assim, de costura que veio, fez e parou. Passei da curva, vou costurar um pouquinho mais aqui, enfiar a agulha, baixar, erguer o pé, pegar o ímã, enfiar o máximo lá, usar um material que você possa empurrar este ímã pela... Até ele chegar no lugar que tá marcado, né? Às vezes você não consegue, porque esse ímã aqui, por exemplo, que tá mais forte, ele prende no pé da máquina e não vai. Então, ó, costurei ali, passei ele, abaixo e dou uma costurada, passo dele e depois eu vou e levo ele lá. Ó, mas você viu que ele entrou. Ele tem que ficar lá no cantinho. Ele tá ali, ó, pegou a costura, ele consegue ficar dentro da canaleta e não fez. Ele entrou no canalzinho. Ó, e aqui do outro lado, a costura sempre na pontinha. sempre na pontinha. Então, frente e verso estão iguais. Daí, continua. Vai até o próximo. Que nem esse blackout aqui, não tem ímãs embaixo. Então, é só... Ele não tem lataria embaixo, só plástico, polímero ali. Então, é só... Então, aqui, como ele não tem ímã, você não precisa ter aquela neura da canaleta, né? Tá, senão você tem que ter uma neura de deixar um espaço. Deixar espaço. Ó, passado aqui, essa aqui é uma doblô, né? Aqui eu vou ter outro ímã, que já vai ser o canto desse blackout aqui, ó. Passei um pouco dele, enfiei a agulha. Passou um pouco, daí que você vem, pega o ímã, enfia na canaleta e joga lá. Eu prefiro fazer assim, porque fica mais fácil. Entendi. Aquele outro lugar que fez lá os blackouts lá, lembra que eles botavam todo o viés e depois vinham botando todos os ímãs. Eu não sei como que elas conseguiam, mas é porque elas usavam aparelho para pôr o viés. Daí com o aparelho não tem Talvez como. o Henrique use aparelho, ele disse que ia comprar um aparelho. No nosso caso, só vai dar mais trabalho depois. Não tem como usar o aparelho de viés. Você não usa aparelho. Eu queria fazer esse vídeo para mostrar para ele que não precisa. Porque a gente usa o viés pronto, pronto com dobra. Então, isso aqui você consegue controlar na mão. Você vai esticando, O posicionando, viés, virando. o viés só é colocado com o aparelho quando você tem que fazer a dobra no tecido, principalmente quando é gola de camiseta de viés. Ou quando a pessoa compra o viés com dobra pronto, mas não sabe pôr para manter distância. Mas a gente não pode, a gente tem que fazer uma canaleta, né? Então a gente tem que cuidar dessa distância. Chegou no outro ímã. Cheguei no outro ímã. Passa um pouquinho dele, sempre deixando um espaço do viés um pouco para fora, né? Para que o ímã entre ali. Ó, colocou o ímã ali, só empurrar ele com algo que não danifique o viés, que não possa puxar fio, que nem esse meu negócio aqui é bem liso. Era um material usado para encadernação, então ele é bem liso. Liso que nada de pontiagudo, e nada de metal, que daí o ímã prende. Passei. Próximo outro ponto de ímã. Passa um pouquinho. Pega um ímãzinho ali, já enfia lá dentro de novo. Isso aí. Que sempre dão surpresa, viu? Que eu sei que eu abaixei mais aqui. Por quê? Porque a canaleta, para fazer esse canto que é mais fechado, ele tem um ângulo mais fechadinho aqui, é a mesma coisa. Bem rente aqui para fazer a canaleta. Passei, ó. Vem
virando aos pouquinhos, para ele ir fazendo o cantinho mais arredondadinho. Passeio. Imãzinho. Por isso tem que marcar os imãs. É, porque é mais fácil colocar. Bom, aqui, agora eu vou finalizar. Passei lá, tem o último ímã. Eu ainda sou meio chata com isso. Eu não faço linha de produção made in China, com consequência. Que bom! Entendeu? Então eu sou chata, eu faço mais detalhado. Dobrei só a pontinha aqui para o viés de cima pegar. Ó, para esse viés aqui vir pegando. Pra dar um acabamentinho. É, ó, ele tô segurando só na mão, mas o viés de baixo está solto. Fiz aqui, soltei, viu? Fiz o retrocesso. Quando eu vou finalizar nos viés aqui, sempre retrocesso, daí vai precisar. Daí vai e vem. Retrocesso é ir e vir com a Ir e vir. costura. Na sua máquina é esse ganchinho aqui que vai fazer esse vai e vem aqui. É, pra ele deixar uma costura mais firme na... Pode ser o botão, pode ser na industrial eletrônica, tem o controle no pé. Uhum. Essa aqui minha, quando eu troquei, também tem, mas eu não gosto de usar esse controle de pé. Cortou ali, o que faz esse acabamento é o fogo. Esse aqui é o fogo. Mas desse lado aqui ainda tá solto, né? Por quê? Porque eu comecei ele separadinho, porque eu gosto de fazer o canto que é quadrado. Cantinho mitralha. É. Então, eu volto ele. Vira do avesso e vem com a costurinha bem no pé. Pego na costurinha aqui, seguro. Aqui, eu vou usar um negocinho só para ajudar na hora que o pé estiver em cima ali. Ó, retrocesso. Puxa a pontinha do viés. Ah, tá, legal. Ó, porque aqui um canto é quadrado, aqui ele não é redondo. Vem, ó. Ah, que boa dica. Viu? Segurei. Seu negocinho de furar. É um abre-ponto. Um abre-ponto. Ó. Fecha fácil. Faz o acabamento por Aqui. trás. E daí já Retrocesso. venho aqui na ponta, porque a gente queima, mas porque ali foi bem puxado, então para ele não ter risco, ó. E no final ele fica bem mais quadradinho aqui, igual ali, ó. Bom, depois de finalizado, todos os ímãs têm um lugar. Um pezinho de máquina antes do ímã aqui, ó. O ímã, pezinho de máquina, um retrocessozinho. Para prender esse ímã. Isso a Tira gente aqui faz... pra eu ver pra cá. O que ela fez? Ela costurou aqui e aqui no ímã. Ímã no meio. Pra quê? Porque o ímã não sambe, pra parar ele no lugar. Então, uma costura aqui e uma costura aqui. O ímã tá no meio, ó. Isso é só... Daí aqui é só retrocessozinho. Eu só vou Aí vem todos os ímãs fazendo a mesma coisa. Se fizer pelo lado direito, o retrocesso em cima, ele é sempre mais bonito, ó. Atrás, ele fica um pouquinho mais grosso. É normal, é comum. Às vezes o fio dá uma enrolada. Isso aqui, quando a gente queima, né? Você pode ir puxando, ele vai queimar e ele vai ficar certinho. Dá um acabamento. Então, por isso que eu prefiro fazer tudo pelo lado direito do... Tá, você começa pelo lado do direito, blackout. você não muda. Não. Sempre. Você viu? Todas as costuras eu fiz voltado pro lado do risco, mas o acabamento depois, tudo eu faço sempre com o risco pra frente. Por quê? Porque essa janela aqui, ela vai ficar assim no vidro, né? Por causa da... Então, ela fica mais bem esticadinha, o acabamento e tudo mais, do que depois atrás. Dá pra ver que atrás não ruga mais. É, ele sempre vai estar mais rugadinho. Não, a gente não consegue. Por quê? Porque o pé, quando é o de cima, ele passa no liso. E é os ganchos que vão trazendo o material, né? Então, esse material, ele vem escorregando em cima, só que embaixo ele vem fazendo isso aqui. Por isso dessa ondulação na costura de baixo. Isso a gente não consegue acertar.